E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo muito bem por aí. E como no canal já tem vídeo falando sobre todas as continuações para a próxima temporada, vamos ver agora todas as novas adaptações que a gente vai ter para julho de 2025. Lembrando que no canal ainda tem um vídeo específico só para os isekais da próxima temporada e também para aqueles animes de ação, fantasia e aventura. Então, caso você não queira perder um tempo gigantesco aqui olhando todas essas obras e quer um tema um pouquinho mais específico, eu vou deixar no link desse vídeo os outros dois para você acompanhar, beleza? Começando por aqueles que ainda não tem dia oficial definido para a estreia, como por exemplo o Food Court de Matashita, que vai ser aquela série mais curtinha com só 6 episódios, provavelmente uns 12 minutos cada uma, contando um slice of life bem simples e descontraído, onde duas garotas que, aos olhos dos seus colegas, uma é rica e a outra uma solitária comum. Porém, por outro lado, a garota rica é viciada em jogos e apaixonada por um personagem 2D. Já a solitária é viciada em histórias de terror. E aí teremos essas amigas improváveis se encontrando na praça de alimentação todos os dias depois da escola para reclamar, delirar e aprender sobre os gostos e hobbies uma da outra. Firma no Ryori, uma obra voltada para gastronomia com uma boa animação, principalmente na produção dos pratos, onde temos um garoto que, após uma decepção por não ter conseguido realizar o seu sonho no ramo da matemática, a qual ele amava muito, acaba tendo que trabalhar na cantina da escola para pagar os seus estudos. E depois de conhecer um chefe brilhante que o apresenta ao mundo da culinária, o garoto encontra novamente algo incrível e um novo objetivo que ainda assim pode juntar com a matemática, que é de fato o mundo da culinária. Em Karaokê Iko, embora a premissa pareça ser do tema BL, ele não é, ok? Sobre um estudante do ensino médio que está focado na competição final do coral da escola, até que um dia um membro da Yakuza aparece pedindo para ele ajudá-lo a melhorar as suas habilidades de canto para um concurso de karaokê organizado pelo chefe da gangue. A questão é que o perdedor desse concurso vai ser forçado a fazer uma tatuagem escolhida e aplicada de forma dolorosa pelo chefe da Yakuza. Aí temos o garoto dando aulas particulares de canto para o gangster. Da mesma criadora da história anterior, a gente vai ter o Muchusaki Mini, duas obras da mesma autora sendo lançadas na mesma temporada. Que loucura! E vai apresentar uma coleção de histórias curtas sobre diferentes estudantes do ensino médio e as suas peculiaridades. A trama foca principalmente em um jovem diferentão que vive a vida no seu próprio ritmo, do seu próprio meio, e um outro estudante que construiu uma fachada sombria para manter os outros colegas afastados o máximo possível. E enquanto um atrai naturalmente as pessoas ao seu redor com seu jeito despreocupado, o outro luta para esconder a sua verdadeira personalidade. No entanto, suas vidas acabam se cruzando e temos a história trabalhando temas como amizade, identidade e aceitação. Em Nine Roller Scroll temos em um local, uma cidade universitária, um evento estranho ocorrendo depois que um certo item de um santuário foi quebrado. A partir daí, algumas pessoas começaram a ganhar poderes e habilidades, o que começa a gerar um certo caos. Mas pior ainda é que eles agora têm uma missão de rastrear e parar um serial killer super poderoso antes que ele volte a atacar mais alguém. Também teremos o Ameto Kimito, um slice of life que o mangá dessa obra aqui, ele tem uma nota relativamente boa, e ele é aquela pegada mais levinha, mais fofinha, mais tranquila, que durante um dia chuvoso, uma mulher se depara com um animal, tipo um tanuki, numa caixinha, e implorando para ser levado, a criatura oferece até um guarda-chuva para a mulher na tentativa de mostrar o seu apelo. Intrigada com sua natureza inteligente, ela acaba trazendo a criatura para casa e assim começa a sua vida juntos. Já em Bad Girl, a história fala sobre uma estudante do primeiro ano do ensino médio que é completamente fascinada pela monitora-chefe da escola, e para chamar a atenção dela, decide adotar uma personalidade de delinquente, tentando parecer ser rebelde e destemida. Só que a monitora-chefe de cara descobre sua verdadeira natureza, que começa a provocá-la e tratá-la como se fosse seu pet de estimação. Um que mistura mistério no estilo detetive com comédia é o Mataku Saikin no Tantei, onde um detetive que durante o ensino médio era famosíssimo por resolver casos instantaneamente, mas depois de vários anos ele se tornou um investigador falido que não consegue acompanhar as mudanças modernas. Só que aí a vida dele dá uma guinada quando uma estudante do ensino médio que sonha em ser detetive aparece no seu escritório e pede para ser a sua assistente. Juntos eles formam uma dupla misturando métodos tradicionais e modernos para solucionar os casos, enquanto enfrentam desafios e temos as partes cômicas e intrigantes.
Em Hotel Inhumans temos um hotel É mesmo? todo luxuoso, chique pra caramba, mas que diferente dos comuns, ele tem um tipo de cliente e serviços bem específicos, onde atendem apenas criminosos, assassinos e demais pessoas desse ramo. E além de termos os hóspedes que ficam solicitando desde jantares e outras coisas mais normais de todo hotel, até mesmo armas e outras ferramentas e até serviços de limpeza para eliminar as evidências de um de seus crimes. O melhor romance do ano também tá chegando pra julho, que é o Kaoru Hana wa Rin Tosaku. E se você gosta desse tema, esse aqui então você vai amar. Teremos o conto da relação entre um garoto que parece ser um delinquente e uma garota toda meiga e fofinha. Porém, a grande questão toda é que as escolas deles, que são coladas uma na outra, se odeiam porque na dos garotos são todos com nota baixa e as das meninas é mais naquele estilo riquinha, inteligente, inicialmente se formando apenas uma amizade entre eles, onde ninguém pode descobrir que eles estão se vendo aqui e ali, muito menos os seus amigos. Porém, caso você esteja se perguntando, nossa, isso vai ficar atrasando a história, travando a todo momento? Não, porque na realidade a gente tem um envolvimento ali, o relacionamento dos amigos de ambos, dando aquelas histórias a mais. Koujo Denka no Katei Kyoshi, uma aventura com uma vibe mais de boas, sobre um garoto mago que falhou miseravelmente no teste da corte e agora mais pobre do que eu, ele acaba aceitando a primeira oferta de emprego que apareceu, sendo a de ser um professor para a filha de um nobre. Só que a grande questão é que além de ensinar ele magias, ele precisa descobrir o porquê raios que ela não consegue usar magia direito. Na real, ela sempre falha em lançá-las, coisa que nenhum outro feiticeiro, até mesmo da corte, conseguiu entender. Kizetsu Yusha to Ansatsu Hime, esse eu acho que vem como uma surpresa para aqueles animes de aventuras aventurescas mais cômicas, onde um herói extremamente forte, mas também extremamente tímido, nunca conseguiu participar de um grupo por conta desse último fator, até o momento em que é convidado a fazer parte de um grupo com 3 beldades, só que a todo momento elas tentam empacotar o coitado, mas não conseguem, seja por ele ser absurdamente forte, ou absurdamente inocente, e nunca percebeu o que elas realmente estão planejando, e como ele é super gentil, respeitoso e tudo mais, elas começam a se apegar a ele e se questionarem sobre a atual missão. E o sortudo, por sua vez, envergonhado com as várias situações, já que não consegue conter os seus pensamentos e quase empacotar de tanta alegria. Agora, um anime Yuri, o Watashi ga Koibito ni Nareru, onde uma estudante que passou 3 anos solitários no ensino fundamental decide ser alguém diferente no ensino médio, querendo se tornar uma garota descolada e popular. Só que a tentativa dela manter essa aparência forjada se tornou muito difícil com o tempo, até que ela conhece uma garota na escola que é o seu total oposto, sendo rica, extrovertida e praticamente uma modelo em tudo que faz. Aí, pensando que poderia ser amiga dessa garota, acaba virando tudo de cabeça para baixo quando essa garota modelo diz estar apaixonada por ela. E o que era para ser uma amizade, rapidamente se transforma em uma batalha interna para decidir se aceita ou não esses sentimentos. Como toda boa temporada a gente tem que ter um Isekai, aqui a gente tem o Isekai Mokushiroku Nogra, sobre um garoto que virou defunto por conta de uma doença e reencarnou no mesmo mundo do seu amado jogo de estratégia, só que em vez dele ter ido como um herói ou outra pessoa / ser comum, ele acaba indo como líder de uma civilização maligna chamada Minogra. E embora no jogo esse império sempre buscava destruição, dominação e conquista de mais terras, agora ela está em ruínas e cabe ao garoto, juntamente de uma fiel guerreira, reerguer e reconstruir o reino desse povo, expandindo seus domínios e enfrentando outras nações. Na sequência, mais um Isekai, o Mizuzokusei no Mahou Tsukai, sobre um garoto que reencarna em um novo mundo e como ele sempre foi mais introspectivo e fechado, ele decide que quer ficar sozinho, vivendo uma vida pacífica e de boas, até porque tem magia de água útil para várias coisas. E mesmo que ele tenha caído no meio de uma floresta cheia de monstros, ele consegue se virar, ainda mais por conta de uma habilidade oculta, de juventude eterna, que o ajudou a ficar muitos anos nesse local, melhorando sua magia e evoluindo, até o momento em que começa a ter certos encontros com vários personagens, cada um deles vai o empurrando para o meio de uma trama maior e mostrando que, na realidade, ele tá muito perto do auge da magia humana. O Hitozuma no Kichibiru, que até o momento a gente teve bem pouca coisa pra ver em questão de trailer, PV, só que é aquele anime que eu já comentei em alguns outros vídeos aqui, porque
ele tem uma história um tanto quanto peculiar, já que fala sobre um universitário que tem uma vida comum e curte beber churrai, que é uma bebida alcoólica japonesa, até o momento em que ele começa a se envolver com várias mulheres e adivinha, todas casadas. E aos poucos o que começa com uma conexão inocente logo se transforma em algo muito mais íntimo, tendo até mesmo partes em que, mesmo não mostrando nada, são de uma certa saliência. Teremos também um musical chamado Utago Ewa, com uma menina que está no primeiro ano do ensino médio e ama cantar, só que ela é extremamente tímida e insegura e o seu sonho é entrar no clube de música da escola, mas a presença brilhante dos outros membros a intimida, impedindo-a de se inscrever. No auge do seu desespero, ela recebe um convite da presidente do clube de a cappella, que diferente do clube de música tradicional, o grupo de a cappella é formado por estudantes que encontram conexão através das suas vozes, criando algo único e especial. Tsuyoku Tenryu Saga, esse anime que já era para ter sido lançado lá em 2023, mas teve troca de equipe, troca de estúdio, e agora sim a gente vai ter o seu lançamento. Aqui temos um mundo que foi devastado por uma invasão demoníaca e um certo guerreiro, conhecido como o protagonista, consegue derrotar o rei demônio dando sua vida em troca, mas em vez de empacotar mesmo, ele acaba acordando 4 anos no passado antes da guerra começar. Sabendo do futuro, ele tem uma segunda chance para mudar o destino do mundo, reunindo aliados e fortalecendo mais ainda suas habilidades. Watari-kun no XX, um drama com um romance bem diferente do convencional, pois temos um jovem que perdeu seus pais há 2 anos e agora cuida sozinho da sua irmã mais nova. Para garantir sua segurança, ele evita se envolver com outras pessoas, o que lhe rendeu a fama de ciscom na escola. No entanto, tudo muda com a chegada de uma garota transferida que traz memórias traumáticas, já que ela foi responsável por um certo evento no passado dele. Com sua presença, segredos começam a aparecer, ameaçando a estabilidade que ele tanto lutou para construir. Porém, com os dois aos poucos, em meio a todas essas revelações e problemas, vão se aproximando cada vez mais. Teremos também a maravilhosa obra do Clivates, que tá com essa animação na pegada dos anos 90, 2000 ali, só que muito mais limpa, e isso é muito bom, onde um certo reino enviou heróis e heroínas para matar um rei demônio chamado Clivates, só que não conseguiram fazer nada contra ele e todo mundo só empacotou mesmo. Furioso com isso, Clivates vai até o reino que enviou esses heróis e destrói tudo. Legal é que no mangá ele até decepa a cabeça de um certo alguém ali. Vamos ver como é que eles vão fazer isso no anime. E quando estava indo embora, acaba levando um bebê junto por quem ficou curioso tomando pra si. Mas não sabendo como cuidar dele, renasce uma heroína que havia matado há pouco. Aí juntas vão trilhando um caminho onde segredos, tanto sobre os demônios quanto outras coisas, vão sendo revelados, aparecendo cada vez mais inimigos, alguns aliados e até algumas pessoas que querem o bebê pra si, porque ele não é uma criança comum. Gachakuta, outra maravilha que eu tô esperando já há um bom tempo, por favor, não me decepcionem. Inicialmente com um garoto que vive em uma cidade acima das nuvens, fuçando o lixo dos ricos, até o momento em que é acusado de ter cometido um crime que na real não foi ele, porém é jogado para a superfície da terra da mesma forma e junto com o lixo dali de cima. Quando chega lá embaixo, ele percebe que, quando esse lixo se acumula, ele se transforma em monstros gigantescos e para parar essas criaturas, tem um grupo de pessoas que conseguem usar alguma coisa bobinha como um guarda-chuva, transformar em uma arma incrivelmente louca e derrotar esses monstros. Ao longo da história, o garoto acaba fazendo parte desse grupo, descobrindo que muitas pessoas vivem ali embaixo, que ele mesmo tem poderes incríveis, ao mesmo tempo que busca saber como voltar lá pra cima, atrás de vingança. Agora, começando as obras que já tem dia definido, como Jigoku Sensei no B, que na realidade ele é um remake do anime de mesmo nome lá de 96, sobre um professor que dá aula para crianças, mas ele tem uma mão demoníaca e a usa para lutar contra espíritos, coisas amaldiçoadas e monstros para proteger os seus alunos. Aí meio que cada episódio seria um aluno ou ser diferente, com cenas voltadas tanto para ação, com algo mais medonho que são as maldições, mas também tem comédia em alguns dados momentos. Necronômico no Cosmic Horror Show, um original, então não dá pra saber muito sobre a história, sabemos apenas que fala sobre um garoto que começou a sua carreira dos sonhos como live streaming, com o nome de Necronômico depois de se formar no ensino médio, e temos o passar de seus dias com uma amiga de infância e até uma certa rival, até que eles se envolvem em um misterioso jogo de realidade virtual que promete mudar as suas vidas. Onmyo Kaiten Rebirth, mais um isekai da lista, onde um garoto delinquente acaba sofrendo um acidente e indo parar em um lugar estranho,
como se fosse uma cidade antiga japonesa, porém junto de traços tecnológicos. Ali ele conhece uma garota que via sempre em seus sonhos, mas antes de qualquer coisa são atacados e mortos por um monstro. Porém, em vez de empacotar mesmo, ele acaba acordando no início do dia nesse novo mundo. Ou seja, tendo a capacidade de meio que voltar no tempo. Com isso, ele acaba treinando na arte Onmyoji para se tornar derrotar os vários monstros e seres que ameaçam esse lugar e proteger a garota dos seus sonhos. Kamitsubaki Shi, um anime com tema de música, se passando 7 anos depois que a humanidade foi devastada por um grande desastre e as coisas estão começando a se encaminhar para algo melhor. No meio disso temos monstros nascidos da escuridão humana, e apenas as bruxas, 5 garotas com vozes que têm magia, lutam contra eles, não só para proteger a paz da cidade, mas para curar todo esse mundo. Suihoucha Shokudo Yokoso, uma fantasia gourmet com pequenas partes de ação sobre um cara que foi expulso da mais poderosa guilda e decide seguir seu antigo sonho de ter um restaurante, até porque as habilidades de culinária dele são de nível 99. Aos poucos, esse lugar se torna um refúgio para aventureiros exilados e renegados, assim como ele, aparecendo todo tipo de pessoas, garotinhas, uma na qual até se torna a grande ajudante dele, e em meio a tudo isso teremos uma cena de ação aqui e outra ali, pois antigos membros da guilda começam a aparecer, aí ele precisa defender o restaurante e até mesmo dar lições em alguns clientes. Busuni Hanatabao, teremos mais um romance, esse um tanto quanto diferente, já que fala de uma estudante do ensino médio que se vê como alguém feia, sem graça e tem uma autoestima muito baixa. E ela realmente passa despercebida pela maioria dos colegas, mas encontra seu conforto lendo mangás shoujos e jogando jogos de simulação de namoro. Um dia, enquanto arrumava as flores na sua sala de aula, ela é vista pelo garoto mais popular da turma, que, para sua surpresa, ele começa a se aproximar dela, enxergando as qualidades que ninguém mais percebe. Mesmo assim, ela luta contra seus próprios pensamentos negativos e demora a aceitar e a acreditar que alguém como ele poderia se interessar por ela. Zutabororei-jou, uma comédia romântica onde uma filha de um barão que viveu sempre à sombra da sua irmã e nunca teve nada, até parecia ser uma mera serviçal com roupas velhas, até que sua irmã acaba empacotando a caminho do casamento com um nobre rico, aí a garota é enviada com uma substituta, porque o barão não tem mais grana o suficiente para devolver o dote já pago. Mas na real tem vários mal-entendidos no meio dessa história, porque o nobre rico já havia se apaixonado por ela à primeira vista muito tempo antes. Silent Witch, falando sobre a única maga no mundo que consegue usar magia sem precisar recitar encantamentos. Ela já chegou até a derrotar sozinha um dragão lendário e vários outros feitos, porém ela é extremamente tímida. A sua próxima missão é a de proteger o segundo príncipe do reino sem revelar a sua identidade verdadeira. Então, ao longo, ela vai ter que tanto utilizar sua incrível habilidade mágica, quanto lidar com sua dificuldade em se relacionar com as pessoas. Hikaru ga Shinda Natsu, esse é outro mangá que tem uma nota muito boa e é bem legal no tema de suspense, com aquele mistério / terror, já que fala sobre um garoto que nota que o seu melhor amigo tá diferente. Esse agora então revelando não ser mais ele mesmo, na realidade aquele ser que se parece com seu antigo amigo é uma criatura estranha que consumiu de certa forma a aparência e todas as memórias daquele corpo. Aí, pra não ir de Vasco, o garoto finge que está tudo bem, tenta relevar essa questão de não ser inteiramente o seu amigo mais ali naquele corpo, até que coisas bizarras começam a acontecer. Mais uma comédia romântica, o Game Center Shoujo, com um funcionário de um fliperama que um dia vê uma garota estrangeira lutando para ganhar um brinquedo de pelúcia de um jogo. 3 horas depois, ele vê que a garota ainda não ganhou nada. Sentindo pena dela, decide ajudar, mostrando suas incríveis habilidades, ganha o brinquedo que ele então entrega à garotinha. Ela fica sem entender nada do porquê disso, meio assustada, e o garoto fala a primeira coisa que veio na sua cabeça, diz que é um presente de Dia dos Namorados. Só que de onde ela vem, dar um presente no Dia dos Namorados é igual uma confissão de amor. Mais um Isekai, o Busaman God Fighter, esse que vai ser com ação e aquela comédia bizarra e bem absurda, porque ele fala de um cara que acabou ficando recluso em casa, porque ele foi acusado falsamente de ter atacado uma mulher, e quando teve a oportunidade de ir para um outro mundo, ele se desfez de toda a sua aparência para ficar rico e super roubado nos outros status. A questão é que ele acaba tendo meio que uma maldição perto das mulheres, mas no resto ele é ridiculamente forte, acabando com geral de maneiras totalmente fora da curva, dando aquela comédia bizarra junto de um protagonista bem diferente do convencional.
City The Animation, do mesmo autor de Nichijou, e também que vai trazer o mesmo tipo de comédia, até estilo de animação, sobre uma garota que está endividada e a dona da casa quer que ela pague de uma vez o aluguel, e a sua amiga ainda diz que jamais vai emprestar dinheiro algum para ela. Aí, como última opção, ela pensa em tentar conseguir um emprego. Só que para ela, trabalhar significa que vai ter menos tempo para suas aventuras diárias, coisa que ela não quer diminuir a todo custo. Dekin no Mogura, misturando comédia com mistério sobrenatural, onde um garoto autoproclamado de sábio foi banido da vida após a morte, aí para retornar ele precisa percorrer o mundo coletando as almas de fantasmas em sua lanterna. O problema é que quem cruzar com esse garoto acaba tendo a capacidade de ver fenômenos estranhos, e é aí que temos alguns outros personagens, humanos comuns, entrando na história. O anime de esporte chamado Turkey, que é um termo de boliche significando conseguir 3 strikes consecutivos, onde temos garotinhas jogando boliche e mais envolto da capitã de um clube que é muito habilidosa, mas no final de todo o jogo, ela sempre começa a errar, não conseguindo vencer uma partida. Aí teremos o restante dos membros desse clube perdendo, lutando para melhorar, até enfim terem suas evoluções e vencerem. Mikado no Sanshimai, sobre o filho de uma renomada e talentosa atriz, mas que não possui nenhuma grande qualidade. Devido a certas circunstâncias, ele vai morar na casa de um amigo da sua mãe e vai ter que conviver com as 3 irmãs, conhecidas por cada uma delas ter grandes talentos. Assim que começa a morar junto delas, percebe que, mesmo elas sendo incríveis em quase tudo que fazem, as irmãs são inesperadamente inocentes e bobas para muitas coisas básicas, o que significa alguns problemas para ele ter que lidar. Kizu Darake Seijo, mais um romance, esse com tema de fantasia, sobre uma santa que tem magia de cura, mas com um grande problema: ela só cura os outros transferindo as feridas para si mesma, e isso faz com que os outros zombem dela e a vissem sempre como alguém falha, até que certo dia, quando um certo comandante estava para empacotar, ela o curou, deixando ela quase para empacotar. Quando acordou, viu que quem ficou com todo o crédito, na realidade, foi a sua melhor amiga, entre aspas. Obviamente, ela acha que a sua vida é uma bela de uma porcaria, até que o segundo príncipe aparece com uma oferta para ela ser uma vilã. Em Futari Solo Camp temos um tiozão que adora acampar sozinho, sem ninguém por perto para encher o saco, até que uma mulher mais jovem aparece do nada, toda perdida, pedindo ajuda porque ela está iniciando nesse mundo do acampamento, mas é totalmente fora das ideias e conseguiu até esquecer de trazer a barraca. A partir daí, temos ela indo sempre acampar com ele, aprendendo cada vez mais coisas, e por mais que ele não quisesse ninguém junto, percebe que ela é extremamente boa em cozinhar, coisa que ele não é lá muito bom, e aos poucos, um se aproximando mais do outro. Em Yusha Party wo Tsuihou Sereta Shiro Madoshi, conta sobre um mago especializado em magia branca e que era um dos membros do grupo de herói. No caso, era, porque ele foi expulso da equipe sendo considerado muito fraco e sem utilidade real. Sem ter pra onde ir, decide se tornar um aventureiro, mas o que ninguém percebeu, talvez nem ele mesmo, é que as suas habilidades mágicas são extremamente poderosas, muito além do que qualquer um podia imaginar, e ao ser recrutado por um aventureiro de rank S, ele começa a mostrar o seu verdadeiro potencial, surpreendendo todos ao seu redor. Agora, um dos que provavelmente vai ser um dos mais falados na temporada é o Tougen Ankin, falando de um garoto que acaba descobrindo que ele é um meio Oni, e ainda que o seu pai adotivo, agora falecido na sua frente, na realidade era um caçador de Onis, mas largou tudo para criá-lo. Não tendo para onde ir, ele acaba sendo recrutado a entrar para uma escola onde os Onis aprendem a controlar os seus poderes, que no caso é a manipulação de sangue, porém cada um criando algo diferente para lutar contra os caçadores. O original Bullet, que a gente não sabe aonde ele vai parar, só que ele tem uma premissa um tanto quanto maluca. Em um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas usam tecnologia antiga para sobreviver no dia a dia, e temos um grupo formado por um garoto humano, um urso viciado em apostas e um robô com várias personalidades. Que junção mais aleatória foi essa? E se auto-intitulam de ladrões justiceiros, recuperando itens roubados injustamente, até que recebem uma missão de recuperar um certo item, e quando conseguem, veem que tem em mãos um objeto que pode mudar todo o mundo e tem muita gente atrás dele. Teremos o filme Toisan wa Seishun Shitai, com uma garota que queria ter uma vida escolar normal, até o momento em que conhece um garoto super energético e bem doido, que a arrasta para um clube bizarro dedicado a perseguir qualquer coisa que pareça jovem ou romântica. Aí a sua vida normal se transforma em aventuras cômicas caóticas.
Com apenas 6 episódios, a gente vai ter o Takopi no Genzai, e eu acredito que não vai ter a duração normal, ele vai ser um pouco mais longo, parecido com o que aconteceu com o anime Pluto, onde cada um dos seus poucos 8 episódios teve ali entre 50 minutos a 1 hora. E para ser aquele anime com drama, baseado nas questões psicológicas humanas, na visão de uma criança sobre o mundo e várias questões, já que vai abordar um polvo que vem para a Terra com uma missão de espalhar a felicidade. Aí ele acaba sendo encontrado e ajudado por uma garotinha que nunca sorri. Em troca, o polvo acaba querendo ajudá-la também, fazendo tudo ao seu alcance para trazer um sorriso no rosto dela. O problema é que a garotinha é intimidada por seus colegas de classe, sofre bullying, ela não tem um pai e a sua mãe quase nunca está em casa, sendo sua única fonte de felicidade seu cachorrinho. Enquanto o polvo tenta incansavelmente ajudar e entender os humanos da única maneira que pode, sem entender como a sua caridade bem intencionada pode ser distorcida e aproveitada, levando a consequências não intencionais, explorando assim a psique humana através das lentes da pura inocência e ingenuidade. Como você explica o sofrimento, a perda, o abuso emocional, psicológico e físico para alguém que nada sabe sobre a condição humana? E ainda por último, como se fosse um extra, a gente tem o filme do Virgin Punk. Isso porque esse filme ele vai lançar final de junho lá nos cinemas japoneses. Aqui no Brasil, provavelmente vai demorar de uns 2 a 3 meses no mínimo. Sobre uma garota que acorda em uma instalação parecendo ser algo relacionado a experimentos, descobrindo que ela agora é meio que uma autômata, ou ao menos tem partes de metal. Aí ela acaba entrando para a vida perigosa de uma caçadora de recompensas para tentar achar e entender o que aconteceu com ela. Enquanto lida com seus problemas, ela se envolve em um mundo cheio de caos com pessoas e seres poderosos e bem estranhos ao seu redor. Mas é isso aí, pessoal, o vídeo bem longo, então primeiramente quero agradecer a todos vocês que chegaram aqui, espero que tenham curtido, e por mais que tenham bons animes, alguns outros medianos, inquestionavelmente tem para todos os gostos. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!